Muito bem, meus amigos, vamos lá. Revista Espírita, mês de março de 1861. Nós estamos já na última sessão dessa edição da nossa revista e hoje nós falaremos aqui sobre algumas mensagens, lições familiares de moral e depois estudaremos sobre os missionários. Então vamos lá. Nós vimos anteriormente aqui no início dessa sessão, a mensagem sobre a lei de Moisés e a lei do Cristo, recebida pelo Sr. R, lá de Mulhouse. Então, bem filosófico, que nós conversamos, nós lemos aqui sobre aquilo que se pensava, lembrando que era um médium judeu que tinha recebido essa comunicação. Então ele trouxe para nós ali algumas orientações do Espírito, que o orienta nesse trabalho, e ao mesmo tempo apresentando ali elementos das suas convicções. E ali então, Mardoché era o Espírito que respondia às suas dúvidas, e aí então ele trouxe várias questões interessantes aqui, que o Espírito foi pacientemente desenvolvendo, Depois aqui agora a próxima questão, lições familiares de moral, enviadas pela Condessa F, médium de Varsóvia, traduzido do polonês. Então são 5 pequenas mensagens, mais uma vez são mensagens que tratam de temas diferentes, e também ali importante a gente considerar que essas mensagens então elas vinham a partir de determinados estímulos que eram apresentados ali por aquela família, por aquela comunidade. Então, situações que aconteciam no cotidiano, ideias que iam surgindo ali no dia a dia daquela família, e aí então esse espírito amigo trazia algumas considerações sobre aquela situação. Então vamos lá, a primeira mensagem diz assim para nós: meus caros filhos, vossa maneira de compreender a vontade de Deus está errada, desde que tomais tudo o que acontece como expressão dessa vontade. Certamente conhece Deus tudo o que foi, que é e que será, sendo sempre a sua vontade a expressão do seu amor divino. Traz ao realizar-se a graça e a bênção, enquanto que, afastando-se dessa via única, o homem atrai a si sofrimentos que não passam de advertências. Infelizmente, o homem de hoje, enceguecido pelo orgulho de seu espírito ou afogado no lamaçal das paixões, não as quer compreender. Ora, meus filhos, sabeis que se aproxima o tempo no qual começará o reino da vontade de Deus na terra. Então, infeliz daquele que ainda ousa opor-se, pois será quebrado como o caniço, ao passo que aqueles que se tiverem emendado verão abrir-se para si os tesouros da misericórdia infinita. Vedes por aí que se a vontade de Deus é a expressão de seu amor, e, por isso mesmo, imutável e eterna, todo ato de rebeldia contra essa vontade, embora suportado pela incompreensível sabedoria, é apenas temporária e passageira. Antes que a expressão de sua vontade, representa uma prova da paciente misericórdia de Deus. Então, trazendo aqui inicialmente essa mensagem, é bem interessante aqui no início, quando fala para nós que a nossa maneira de compreender a vontade de Deus está errada, já que nós tomamos tudo o que acontece como expressão dessa vontade. E isso é um assunto bastante atual. Se nós vemos, por exemplo, hoje, quando nós falamos nesse contexto que nós estamos vivendo, onde acontece uma guerra, onde acontece uma pandemia, quando nós falamos sobre vontade de Deus, geralmente nós tomamos aquela ideia do Deus mosaico, aquele Deus que pune, que castiga, exatamente, que castiga, que pune. Então, quer dizer, isso é vontade de Deus
para trazer uma pandemia que vai ali assolar toda a humanidade. E, na verdade, a expressão de Deus é o amor puro, é o amor infinito. Então é difícil para nós ainda termos essa compreensão, principalmente porque a própria ideia de Deus ela é bastante deformada pela visão que nós temos das instituições humanas, que traz sempre ali aquele Deus parcial, aquele Deus que sempre tende a escolher um grupo em detrimento do outro grupo. Então nós temos ali um Deus bastante humano, né? Os sentimentos, as ideias, né? As concepções humanas, nós atribuímos a Deus, em vez de pensarmos, né, como é colocado lá no livro A Gênese, dizendo que o homem é a imagem e semelhança de Deus, nós fazemos o contrário. Nós fazemos com que Deus seja a imagem e semelhança do homem. E aí, então, portanto, né, todo o seu temperamento, todas as suas limitações, o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vaidade, nós também atribuímos a Deus. E aí, então, quando acontece uma situação como essa, é muito natural que nós coloquemos Deus, então, como sendo ali o carrasco da humanidade. E dessa forma nós temos uma grande dificuldade de compreendermos, primeiro, né, toda a sua grandeza, todo o seu amor. E segundo, compreender de que forma que essas leis, as leis da humanidade se aplicam e por que elas se aplicam dessa forma. Então o fato de nós não termos essa compreensão vai fazendo com que nós então nos distanciemos cada vez mais dele, de tentarmos compreender exatamente ali, né, essa natureza divina. Bom dia, Fabi. Então foi colocado para nós, né? Certamente, esse trecho é bem interessante, certamente conhece Deus tudo o que foi, que é e que será, sendo sempre a sua vontade a expressão do seu amor divino, traz, ao realizar-se, a graça e a bênção, enquanto que, afastando-se dessa via única, o homem atrai para si sofrimentos que não passam de advertências. Então nós estamos sendo constantemente advertidos exatamente pelo modo como nós escolhemos viver nossas vidas, né? De acordo com os interesses individuais, de acordo com o orgulho, sempre fazendo aquela diferenciação entre todos nós que somos semelhantes, né? Mas sempre tem aquela ideia da superioridade, da inferioridade, da ideia de poder, né? De um sobre o outro. E aí então vem, né, sempre como consequência das escolhas e das ações que nós fazemos, que nós praticamos, o efeito colateral. E o efeito colateral é sempre doloroso. E aí então nós atribuímos a Deus, exatamente ali, aquele Deus que tem, mais uma vez, aquele temperamento humano, traz para nós então essa mazela que vem aqui nos atingir, né? E como é colocado para nós, né, aqui também o Espírito desde já diz, né, que o homem de hoje daquela época, e o homem de hoje, nos tempos atuais, é certamente ainda o homem por mais algumas gerações, né? Enceguecido pelo orgulho do seu espírito, ou afogado no lamaçal das paixões, não as quer compreender. Então é exatamente o que a gente faz, né? O homem, senhor de si mesmo e dono de sua vontade, toma suas decisões sem se preocupar com as consequências. E essas consequências vêm como advertências, que são parte de uma lei que vai sempre nos conduzindo para o despertamento, para o nosso amadurecimento, mas nós nos negamos a isso. Ou seja, nós sempre continuamos agindo de acordo com a nossa própria vontade. E a ideia de Deus não passa apenas ali de uma questão de fé, de crença, e não de certeza e não de convicção. E por vezes intuições desregradas que recebemos e acabamos errando o caminho a ser seguido, né? Como se não bastasse a nossa própria imaturidade, ainda vemos ali as influências que exercemos uns sobre os outros, encarnados, desencarnados, né? Cada um ali de acordo com os seus interesses, né? Porque o que nós queremos hoje? Pensando que a vida se resume a esse período que nós vivemos aqui no nosso mundo, nós queremos viver, né, os prazeres de uma forma muito intensa. E dessa forma nós fazemos as escolhas em busca desses prazeres sem nos preocuparmos com o preço que isso custa, já que os prazeres do espírito são aquelas conquistas definitivas, né? Os prazeres do corpo, os prazeres da nossa mente acabam trazendo depois ali as suas consequências. E aí nós lamentamos depois porque, né, Deus não ajudou, porque Deus não concordou. Então essa mensagem bastante esclarecedora para nós, que mostra, né, que é mais atual
mais contemporânea do que nós imaginamos, né? Porque se naquela época os homens eram assim, a gente imaginava que de lá para cá nós amadureceríamos, né? E pelo contrário, continuamos ainda presos, né, nos mesmos equívocos, nos mesmos enganos. Mas aos poucos, né, o amadurecimento vem. Infelizmente, nós demoramos um pouco mais. A segunda mensagem que chega para nós diz assim: vejo com prazer, meus filhos, que vossa fé não se arrefece, malgrado os ataques dos incrédulos. Como eu falei para vocês, nessas mensagens vieram dentro de circunstâncias, dentro de contextos. E aqui ela se refere aos ataques que o Espiritismo então sofria por parte de grupos religiosos, grupos que traziam ali outras crenças, outras convicções, né, e atacavam então aqueles grupos, né, aquele grupo de espíritas, nesse caso aqui vivendo na Polônia. Bem interessante. E diz assim para nós: se todos os homens acolhessem essa manifestação extraordinária da bondade divina, essa nova porta aberta ao vosso adiantamento, com o mesmo zelo, a mesma perseverança e, sobretudo, com a mesma pureza de intenção, teria sido uma prova evidente de que o mundo não é assim tão mau, nem tão endurecido quanto parece. E, o que é inadmissível, que a mão de Deus se tenha tornado injustamente pesada sobre a humanidade. Não vos admireis, pois, da oposição que o Espiritismo encontra no mundo. Destinado a combater vitoriosamente o egoísmo e a conduzir a caridade ao triunfo, é naturalmente alvo das perseguições do egoísmo e do fanatismo, deste muitas vezes derivado. Lembrai-vos do que foi dito há muitos séculos: muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Entretanto, o bem, que vem de Deus, sempre acabará por triunfar do mal, que procede dos homens. Né? Então, uma mensagem de motivação, bom dia, Andréa, uma mensagem de motivação, uma mensagem de fortalecimento, né, para esse grupo que tinha contato, que tinha acesso a essa mensagem, falando exatamente sobre os ataques que o Espiritismo sofria naquela época. É bem interessante quando a gente faz uma pequena comparação e, ao mesmo tempo, uma volta no tempo, tentar imaginar como era ser espírita nessa época, né, em que as religiões traziam ali um peso muito grande de influência, né, sobre as comunidades, e o Espiritismo surgindo como algo fantástico, algo fantasmagórico também, né, e acabava sendo perseguido e atacado por esses grupos, né, como era difícil ser espírita naquela época. Então, para nós hoje, né, que temos a doutrina espírita como uma referência, ela se torna cada vez mais conhecida e cada vez mais difundida, para nós é muito tranquilo, né, a quantidade de instituições que nós temos hoje, a tecnologia que vai abrindo para nós, né, essa visão sobre os ensinos, sobre o mundo espiritual de modo tão claro, né? Então, para nós hoje é muito fácil, né, sermos médiums, sermos estudiosos, sermos frequentadores, trabalhadores de instituições espíritas. Mas naquela época não. Os grupos ficavam ali, né, tímidos e escondidos dentro dos seus círculos, né, pessoais, exatamente por causa desse receio de que forma que as pessoas vão reagir. E aqui então, essa mensagem fala para nós exatamente sobre isso, né, a falta de compreensão e essa oposição que o Espiritismo encontra no mundo, então, principalmente alvo do egoísmo. Por que egoísmo? Porque cada indivíduo que pensa que a sua filosofia é a única que é verdadeira, isso nada mais é do que resultado do egoísmo, né? Porque ele acredita e, portanto, ele vai entender que a sua crença, o objeto da sua crença, é aquela única verdade. Porque ele se dedica a isso, porque ele busca esse entendimento. Então o egoísmo traz exatamente isso para nós. E é o que nós vemos hoje, não com tanta intensidade como naquela época, mas ainda assim nós vemos isso muito presente. Quando observamos então, né, cada grupo se colocando como grupo de eleitos, cada grupo se colocando como grupo de escolhidos. E aqueles grupos que se apresentam ali trazendo uma ideia diferente, acabam sendo discriminados.
E mais do que nunca, né, nos tempos atuais, onde nós vemos um movimento muito grande para acabar sempre, né, com esse preconceito de ideias, preconceito de etnias, preconceito de gêneros, né? Então o preconceito de crenças é algo muito presente ainda hoje. Então nós temos aqueles grupos que se colocam, né, muito mais próximos de Deus, e aqueles grupos que se colocam como os rejeitados, né, que são vistos como os rejeitados. Então naquela época acontecia isso, nos tempos atuais também. Felizmente nós tivemos uma evolução, né, na nossa sociedade, e hoje o pensamento se torna, eu poderia dizer mais tolerante, mas a gente diria assim, menos agressivo, porque a intolerância, infelizmente, ainda acontece. Bom dia, embaixador. Esse preconceito é mais antigo, religioso, né? Vem desde aquelas épocas, né? Basta a gente perceber das tantas guerras que são mencionadas no Antigo Testamento, por causa de deuses, por causa de crenças, por causa de práticas, né? Então, certamente ali é um dos mais antigos que nós encontramos. E ele continua ainda e ainda vai continuar, como nós vimos, né? Durante um bom tempo ainda na nossa sociedade. Mas é parte, né, desse processo de amadurecimento. Mais uma vez, voltando para a mensagem anterior, quando nós pensamos, né, que esse tipo de efeito sobre a humanidade, sobre as comunidades, é a expressão da vontade de Deus, na verdade, isso nada mais é do que a vontade dos próprios homens, que tomam as suas ações e depois, sem se preocuparem com as consequências dessas ações. Então, aqui para nós, e quando nós falamos, né, que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, citação do Evangelho, né? Basta a gente lembrar que esses chamados escolhidos não são aqueles que acreditam nisso ou acreditam naquilo, são aqueles que de fato se transformaram. Porque ainda temos essa ideia, né, que o Consolador prometido vai ser enviado, trabalhadores da última hora, muitos chamados, poucos escolhidos. Cada crença se coloca na condição desses privilegiados. E ainda assim se esquecem, né, que esse privilégio, que na verdade não é privilégio, mas é um compromisso que traz uma grande responsabilidade, porque aqueles que são chamados para cumprir as missões, que nós veremos mais tarde aqui, né, nas próximas mensagens, quem são esses missionários. Para saber se nós nos encaixamos nessa condição desses espíritos que são capazes de renunciar não apenas ali às pequenas posses, aos pequenos prazeres da vida, mas renunciam a si mesmos. Então, quando nós falamos que muitos são chamados, poucos os escolhidos, aqueles que batem no peito, atribuindo a si o privilégio de serem escolhidos, mal sabem do trabalho que terão que realizar e que precisam estar preparados para isso, porque do contrário responderão por aquilo que deixaram de fazer, pelas fraquezas, pelo egoísmo que ainda alimentam. Então, essa ideia, né, de privilégios, essa ideia de preferências, isso nada mais são do que elementos, né, do pensamento humano, do pensamento infantil ainda humano. Então, com o passar do tempo, nós veremos, né, que de fato todos aqueles que são chamados são aqueles que conseguiram efetivamente se transformar intimamente. Angelino trouxe para nós, né, tudo é consequência das várias vindas do ser na Terra, trabalhando o intelecto. Atualmente é que existe uma preocupação com o espiritual, da parte moral, né? E de fato é assim. Porque durante muito tempo, a gente lembra, que as próprias escolas do espírito, né, as escolas espirituais, que são as religiões, porque esse é o papel delas, elas se prendiam muito ainda, né, nos seus dogmas, né, nas suas crenças, nas suas práticas, sem terem essa preocupação de transformação da humanidade. Hoje não, hoje as pessoas estão buscando realmente essa transformação moral, inclusive de uma forma independente, podemos dizer assim, de uma forma quase que autônoma, porque elas têm ali as suas crenças, que podem ser consideradas como crenças protocolares, né, porque a sociedade exige, porque a família educou, mas intimamente cada um busca para si essa maior aproximação com Deus. E realmente, né, dessas últimas gerações para cá, das quais felizmente nós também fazemos parte, né, nós estamos realmente buscando mais essa essência espiritual. Então havia a evolução intelectual e havia as práticas religiosas, mas somente agora que nós vemos de fato a humanidade preocupada com essas questões do espírito. Então elas passam a interpretar
aqueles que buscam essa relação mais estreita com Deus, elas passam a buscar, né, naquilo que elas conseguem compreender. Aqueles que buscam a espiritualidade nas relações com as pessoas, na relação com a natureza, na relação com o mundo espiritual, nas suas variadas formas, né? Então hoje nós vemos realmente as pessoas preocupadas com isso. E é uma tendência, né? Porque conforme o tempo foi passando, esse espaço que havia, assim nós interpretávamos, entre o mundo espiritual e o mundo físico, esse espaço foi se estreitando cada vez mais. Ele foi diminuindo cada vez mais. E, portanto, nós começamos a nos sensibilizar cada vez mais. E é claro que essa sensibilização também veio, né, a um preço muito alto. O preço da dor, o preço do sofrimento, tudo isso causado pelo egoísmo humano. Então agora nós passamos realmente a buscar uma nova forma de viver. A próxima mensagem para nós, mensagem número 3, diz assim para nós. Lembrando, né, que são 5 mensagens que foram recebidas por uma médium lá na Polônia, e essas mensagens foram enviadas para a sociedade, e são mensagens trazidas, né, dentro desse contexto dos ensinos e dissertações dos espíritos, trazendo ali temas diversos, temas variados. Né, provavelmente ali estimulado, né, esse espírito, estimulado por circunstâncias vividas por aquele grupo. Né? Então diz assim para nós. Deus fez descerem à terra a fé e a caridade para auxiliar os homens a sacudir a dupla tirania do pecado e da arbitrariedade. E não há dúvida que com esses 2 divinos motores, voltando aqui à fé e à caridade, há muito tempo eles teriam atingido uma felicidade tão perfeita quanto o comporta a natureza humana e o estado físico do vosso globo, caso os homens não tivessem deixado a fé enlanguecer e os corações secarem. Por um momento mesmo acreditaram poder dissipá-la e salvar-se apenas pela caridade. Foi então que se viu nascer essa multidão de sistemas sociais, bons na intenção, que os ditava, mas defeituosos e impraticáveis na forma. E por que são impraticáveis? Perguntareis. Não se baseiam no desinteresse de cada um? Sim, sem dúvida. Mas para se basear no desinteresse, é preciso primeiro que exista o desinteresse. Ora, não basta decretá-lo, é preciso inspirá-lo. Sem a fé que dá a certeza das compensações da vida futura, o desinteresse é um logro, né, é uma farsa aos olhos do egoísta. Eis porque são instáveis os sistemas que repousam apenas sobre os interesses materiais. Tanto é certo que o homem nada poderia construir de harmonioso e durável sem a fé, que não somente o dota de uma força moral superior a todas as forças físicas, como lhe abre a assistência do mundo espiritual e lhe permite beber na fonte da onipotência divina. Aqui também interessante colocação do Espírito, que vai trazendo para nós aqui uma visão sobre a forma como as sociedades vivem, ou viviam naquela época. E nós podemos dizer até mesmo hoje, porque é bem interessante as transformações que a mentalidade humana vai passando com o passar do tempo, de acordo com as circunstâncias que vão vivendo. Né? Hoje nós temos ciências sociais que estudam esses fenômenos de transformações. Né? Então nós temos antropologia, sociologia, filosofia, políticas sociais, enfim, temos várias ciências hoje que são estudadas para entender por que a humanidade passa por essas mudanças. Naquela época, final do século XIX, né, meados ali do século XIX, nós tínhamos ali, né, uma ideia de um socialismo surgindo, como foi colocado para nós aqui. Né? Ele diz assim, foi então que se viu nascer essa multidão de sistemas sociais, bons na intenção que os ditava, mas defeituosos e impraticáveis na forma. Né? Então, que significa o quê?
que procuravam então criar sistemas para trazer um modo de vida perfeito para as comunidades. Nesse caso, por exemplo, né, uma forma de viver onde todos poderiam compartilhar os bens, onde ninguém passaria necessidade, onde nós teríamos um estado perfeito que poderia reger a vida das pessoas, das famílias, né? Transformando, dividindo, distribuindo, enfim, todas as formas. Só que nesse caso, isso acontece mais ou menos como as leis humanas. No momento em que nós nos sentamos para debater as leis, nós criamos então leis, né, através dos representantes, que são ali os legisladores, né, os representantes da sociedade, criam leis que podem ser leis perfeitas. Leis, por exemplo, que protegem, leis que distribuem, leis que acolhem, mas na prática é diferente, porque para você viver isso, como foi colocado para nós aqui, por que são impraticáveis? Não se baseiam no desinteresse de cada um? Essa é a ideia, um Estado justo é aquele Estado em que todos são acolhidos, em que todos são ali auxiliados, né, recebem assistência. Mas por que são impraticáveis se baseiam no desinteresse de cada um? Ele coloca sim, sem dúvida, mas para se basear no desinteresse, é preciso primeiro que exista o desinteresse. Porque não basta decretá-lo, é preciso inspirá-lo. E aí uma reflexão muito válida, porque não adianta a gente criar leis perfeitas se os homens que vão praticar essas leis não são perfeitos. Não adianta a gente criar leis que tratam, né, dessa ideia da generosidade, né, de leis que dependem da generosidade humana, leis que dependem da caridade alheia, leis que dependem do amor, da fraternidade entre os homens, se nós ainda somos alimentados pelo egoísmo. Porque para você, mais uma vez como foi colocado, para você criar uma lei, criar um sistema que demonstrem o desinteresse pessoal, o desinteresse material, é necessário que a sociedade também viva esse mesmo desinteresse. É por isso que nós vamos encontrar nos nossos códigos, né, na nossa legislação, seja ela da esfera municipal, da esfera estadual, da esfera federal, leis que são ótimas. Leis que foram elaboradas por homens muito inteligentes. Mas por que essas leis não pegam? Por que essas leis não cumprem o seu papel? Porque não adianta a gente decretar a bondade, decretar a generosidade, a fraternidade entre os homens. Isso é preciso que os homens desenvolvam dentro de si. Então por isso que nós temos ali, né, sempre com aquela intenção de trazer leis melhores, e a sociedade vai tentando acompanhar essas leis. E ela vai falhando, ela vai tropeçando, com o passar do tempo e passar das gerações, aquela lei consegue ser alcançada. Nós vimos ali quantos códigos anteriores foram decretados e depois eles foram transformados, foram atualizados, né? Isso porque a mentalidade, por causa dos valores dos homens, também passaram por essa transformação. Então é bem interessante a gente observar, né, essas colocações. E aqui no final ela coloca também, né, sem a fé, que dá a certeza das compensações da vida futura, o desinteresse é uma fraude aos olhos do egoísta. E foi mais ou menos aquilo que nós já conversamos anteriormente, né? Para que você possa ser bom, qual é a motivação que você tem? A gente sempre vai dizer, não, mas a bondade, ela existe por si só. Só que, na verdade, bom dia, soldado, como nós ainda trazemos, né, esse desinteresse, como esse interesse, né, esse egoísmo, que faz parte ainda da nossa natureza, como é que nós vamos pensar assim, olha, eu vou ser bom simplesmente pelo desejo de ser bom? E aqui, na verdade, né, a bondade, ela é resultado dessa inspiração que vem do alto, que traz para nós, olha, eu estou sendo bom, porque eu sei que eu terei uma recompensa sendo assim. E essa recompensa será para nós, dentro daquilo que nós compreendemos, a felicidade do espírito. Para você alcançar essa felicidade, você precisa necessariamente viver essa transformação da bondade dentro de si. Porque do contrário, a gente sabe que o egoísmo, que o orgulho, que a vaidade não trará para nós aquilo que nós desejamos, não da forma como nós desejamos. Então é essa fé que dá a certeza das compensações da vida futura, como foi colocado para nós. Dudu colocou para nós aqui
E com isso encontramos nós, o povo, a fraternidade e o apoio ao que mais precisa, porque a lei nunca prevalece, sim o valor da caridade ao próximo, por nós, irmãos de cada um, que nem conhecemos, mas que sabemos que lá atrás fomos ele e eles e eu, né? Deixa eu ver aqui. Eles e eu, né? Pois é, então é exatamente ali que a gente vê, né? Essa intuição sobre esse sentimento de fraternidade que vai brotando em nós. E é exatamente essa fé, mesmo que muitas vezes a gente não espere efetivamente algo da vida futura, mas a gente espera alcançar esse estado de felicidade, seja lá o momento em que ele vai surgir. Então eu espero essa felicidade, então eu vivo esse sentimento. E aí então esse sentimento de fraternidade, esse sentimento de caridade começa a se desenvolver em nós. Quando essa fé não surge, eu vou me perguntar exatamente isso. Se eu tenho que ser bom, o que eu vou ganhar com isso? Se eu não vou ganhar nada, então é cada um para si e Deus para todos. Essa expressão é até curiosa, né? Quando a gente fala sobre Deus para todos, como se Deus fosse para todos, mas cuidando individualmente do interesse de cada um. E na verdade Deus espera exatamente que haja, né? É exatamente amar o próximo como a ti mesmo. Mas aí vem aquela grande questão, né? Como é que nós vamos amar o próximo se nós ainda não sabemos amar a nós mesmos? Basta perceber o modo como as pessoas vivem, as escolhas que elas fazem, os objetivos que elas têm na vida. Quando ele começar a amar a si mesmo, aí então o amor ao próximo será um reflexo daquilo que ele vive dentro de si. Se nós não somos capazes ainda de viver esse amor dentro de nós, nós não somos capazes de amar aquele outro. Então esse é um processo que nós estamos vivendo gradualmente, né? O egoísmo tende, com esse processo de transformação da humanidade, a se dissolver. E enquanto o oposto do egoísmo, que é exatamente a fraternidade, que é exatamente a caridade, são sentimentos que começam então a se desenvolver com mais intensidade, a aflorar, né, em nossas mentes e em nossos corações. Então é aquela proporção inversa, né? Conforme um cresce, o outro diminui. Mas infelizmente o egoísmo ainda está muito presente dentro de nós. Então são essas experiências que vão surgindo, como foi colocado para nós na primeira mensagem, através da dor. A dor que vem despertar em nós é a dor que vem ali nos chacoalhar, para perceber que as nossas escolhas estão sendo equivocadas, porque escolhas individuais, escolhas egoístas jamais serão capazes de construir a nossa felicidade. E infelizmente nós estamos vendo isso claramente aqui na nossa sociedade, em várias circunstâncias na esfera social, nas questões bélicas, nas questões financeiras, nas questões de saúde. Em tudo isso a gente está vendo claramente, né, o exercício desse egoísmo humano, mas ao mesmo tempo vendo também o efeito do sentimento de fraternidade, que está presente também, né, nessas situações que a humanidade vem vivendo. O soldado colocou outra questão: existem pessoas que não amam, que não se amam, né, ou se amam pouco. Pois é, então, para você amar o próximo, você precisa se amar. E para se amar, a gente tem que entender primeiramente o que é esse auto-amor. E isso os Espíritos têm trazido para nós em várias e várias mensagens, né? Exatamente assim, olha, o auto-amor significa, não é assim, eu me amo tanto que eu não me importo com o mundo. Quer dizer, eu me amo tanto que eu espero o melhor para mim, que eu espero alcançar esse estado de felicidade. Mas aí a gente vai lembrar sempre, né, que o amor é um sentimento que nós ainda não compreendemos, né, na sua amplitude. A gente pensa no amor ainda de um modo muito mais passional, muito mais ligado aos nossos interesses individuais. É aquele amor circunscrito dentro daquele ambiente que nós temos interesse, né? Ele não extrapola essas pequenas fronteiras. E ao mesmo tempo a felicidade. O que é a felicidade para nós? Então, para eu poder alcançar a felicidade, eu preciso me amar. Eu não sei exatamente o que é a felicidade, porque eu busco os prazeres do mundo, e não sei o que é o amor, porque eu ainda vivo em função das minhas paixões. Portanto, olha quanta coisa ainda precisa despertar em nós, precisa aflorar em nós, para que a gente possa seguir efetivamente esse caminho. Então, o que nós estamos aprendendo, não apenas nós que somos estudantes da doutrina, mas também outros estudantes de outras filosofias, que trazem, né, esse conhecimento sincero, esse conhecimento claro e verdadeiro, nós estamos aprendendo na teoria.
E na prática, aos poucos, a gente vai inserindo, né, detalhes, inserindo ali pequenas ações, pequenas escolhas que vão nos aproximando cada vez mais dessa linha principal da nossa evolução. Enquanto isso, a gente fica ali caminhando à margem dela, até que nós despertemos de fato. A André colocou, né, muitos não são capazes de amar os pais, que dirá o próximo, né? Ainda vamos levar muito tempo para atingir esse patamar. Aos poucos a gente vai, né? Não é uma transformação que acontece do dia para a noite. Por isso que é mais fácil para o homem se desenvolver intelectualmente, né? Não é à toa que os instrutores espirituais trazem para nós essa ideia. É muito mais fácil você evoluir no seu intelecto, por isso a gente vê a tecnologia, a gente vê a engenharia e tantas outras ciências humanas, né? Ciências exatas e humanas, evoluindo com tanta velocidade, porque pensar, raciocinar, encontrar soluções é muito fácil. Mas demonstrar os sentimentos mais nobres, para nós ainda é muito difícil. Exatamente porque o egoísmo, que é o culto ao próprio ego, que eu tenho que fazer as coisas do meu jeito, eu quero ser da forma como eu escolho, enquanto nós pensarmos assim, vai ser muito difícil a gente transcender essas barreiras de nós mesmos, né? Mas é um processo. Vem acontecendo gradualmente, as encarnações existem exatamente para isso, uma depois da outra a gente vai ali vivenciando novos valores, novas experiências, até chegarmos ao estado que todos nós desejamos, pelo menos aquele mais próximo do que nós conhecemos. A Angelina colocou, né, a bondade é realizada a cada dia, quando aos poucos vamos tendo consciência do bem a realizar. Temos que compreender que de encarnação em encarnação todos chegarão à perfeição. Exatamente o que a gente falava agora, Andréia. Né? Então é de encarnação em encarnação. A gente tem muita pressa para ver as coisas acontecerem de uma hora para outra. Mas a gente sabe que é um processo lento. Mas é um processo lento e nós temos que estar sempre motivados a seguirmos ali passo a passo desse processo. A próxima mensagem para nós, avançando um pouquinho mais, é a mensagem número 4. Diz assim para nós: ainda mesmo quando cumprisseis tudo quanto vos foi ordenado, considerai-vos como servos inúteis. Ainda mesmo quando cumprisseis tudo quanto vos foi ordenado, considerai-vos como servos inúteis. Repetindo aqui essa expressão. Essas palavras do Cristo vos ensinam a humildade como a base da fé e uma das primeiras condições da caridade. Então olha só agora o sentido que tem aquela expressão. Ainda mesmo quando cumprisseis tudo quanto vos foi ordenado, considerai-vos como servos inúteis. Então quer dizer, essa orientação não está dizendo assim que nós nos consideramos servos inúteis mesmo cumprindo tudo aquilo que foi ordenado. Aqui está dizendo para nós que nós devemos nos considerar inúteis sem aquela pretensão de sermos os melhores servos, mesmo quando nós cumprimos tudo aquilo que foi ordenado. Então, é mais ou menos aquilo que nós vemos, né? Pois é. É aquilo que nós vemos, por exemplo, quando o Chico comentava, né? Que ele era assim um pequeno capim, né? Nem um pequeno burro de carga. Quer dizer, essa posição de humildade, que nós sabemos que não era uma falsa humildade, mas era exatamente porque o contato que ele tinha com essas entidades, né, que eram consideradas entidades de grande elevação evolutiva, como é que ele, que se via ali como um ser rastejante, vivendo aqui no mundo de provas e expiações, poderia se considerar alguém de valor quando ele estava diante de entidades tão valorosas? Então, sempre mantendo essa ideia da humildade. E diz assim para nós a mensagem. Só um instantinho. Essas palavras do Cristo vos ensinam a humildade como a primeira base da fé e uma das primeiras condições da caridade. Aquele que tem fé não esquece que Deus conhece todas as imperfeições. Em consequência, jamais pensa em querer parecer melhor do que é aos olhos do próximo. Né? Essa ideia do orgulho e da vaidade. Porque eu sou, porque eu posso, porque eu consigo, porque eu tenho. Né? São essas ideias ainda
ilusórias que nós carregamos. O que tem humildade sempre acolhe com doçura as censuras que lhe fazem, por mais injustas que sejam, porquanto, sem o bem, a injustiça jamais irrita o justo. É pondo o dedo sobre uma chaga, sobre alguma chaga envenenada de vossa alma, que se faz subir ao vosso rosto o rubor da vergonha, índice certo de um orgulho mal disfarçado. O orgulho, meus filhos, é o maior obstáculo ao vosso aperfeiçoamento, porque não vos deixa aproveitar as lições que vos dão. É, pois, combatendo-o sem trégua e sem quartel que melhor trabalhareis o vosso adiantamento. Então, para nós também, essa ideia, né, da nossa pseudo-superioridade uns sobre os outros, né, desse valor que nós acreditamos tanto, né, termos, sendo que, na verdade, nós somos ainda crianças tão imperfeitas nesse processo de aperfeiçoamento. A gente vai falar do orgulho, né? Quando a gente lembra do orgulho, existe o mau orgulho e existe o bom orgulho, como a gente já comentou, né? O bom orgulho é aquele orgulho em que você se sente bem, você sente prazer naquilo que você fez, naquilo que você produziu, naquilo que você construiu, que traz benefícios para você e benefícios para aqueles que também estão próximos. Então é o orgulho, o prazer da boa realização. Agora existe o orgulho negativo, o orgulho tóxico, que é aquele que faz com que nós imaginemos sermos melhores do que realmente somos, principalmente aos olhos dos outros. Principalmente não, exclusivamente. Porque quando nós pensamos no orgulho, ninguém se sente orgulhoso sozinho. Né? Uma pessoa nunca se sente mais especial do que é, sendo apenas sozinha. Ela sempre vai se sentir especial se comparando com os outros. E nessa comparação vem exatamente ali a ideia de que ela tem essa superioridade e o outro é inferior. E ele precisa desse reconhecimento. Então nós temos exatamente isso, né? Esse orgulho com humildade e o orgulho com arrogância. Os dois trazem para nós ali, né, uma determinada motivação. Uma motivação positiva e uma motivação negativa. Fabi colocou, né, quando você falou em renúncia a si mesmo, aos próprios interesses, fiquei pensando que a gente renuncia ao que temos direito. Nem sempre temos direito quando há deveres a cumprir. Então, quando leio essa parábola do servo inútil, penso nessa reflexão. Se estamos cumprindo deveres, obrigações que temos a realizar, talvez por compromissos passados, ainda nem mesmo estamos renunciando. Pois é, né, a gente faz ali nada mais do que a obrigação. A gente não fez nada além daquilo que era esperado. Assim lembram da Lívia, né? Há 2000 anos, ela nem precisava vir aqui na Terra, né? Veio para ajudar Públio. Aí sim ela renunciou a si mesma. A Alcione também. Tem até uma parte do livro que ela renuncia, até mesmo a ser reconhecida como filha legítima, que era para não prejudicar a esposa do pai, que prejudicou todo mundo, né? Ela sim renunciou quanto a aprender, né? Pois é. A gente vai ver aqui em seguida essa mensagem dos missionários, tão importante para nós, né? Vamos aqui só ver essa última mensagem, desse trecho aqui, dessas lições familiares, e a gente vai para os missionários, que é uma mensagem altamente reflexiva para nós. Diz assim para nós, então: se lançardes o olhar sobre o mundo que vos cerca, vereis que tudo é harmonia. A harmonia da vida material é o belo. Entretanto, não é senão parte menos nobre da criação. A harmonia do mundo espiritual é o amor, emanação divina que enche os espaços e conduz a criatura ao seu Criador. Procurai, meus filhos, com ele encher os vossos corações. Tudo quanto pudesseis fazer de grande, fora dessa lei, não vos seria levado em consideração. Só o amor, quando tiverdes assegurado o seu triunfo na terra, fará vir a vós o reino de Deus, prometido pelos apóstolos. Então, uma mensagem bem objetiva, que fala para nós sobre a questão da beleza, da harmonia, né? Então, aquilo tudo que nós acreditamos que é harmônico, que é belo, que nós produzimos,
que nós construímos, né, das nossas produções, das nossas construções, edificações, tudo aquilo que nós fazemos de beleza, isso faz parte dessa harmonia. Tanto que, inclusive, isso é estudado, né? A harmonia das linhas, a harmonia das cores, a harmonia dos traços, a harmonia dos materiais, tudo isso vai sendo colocado hoje no nosso mundo, e nós vemos, então, como resultado em tudo aquilo que nós consumimos, né? Onde você tem ali designers que trabalham das mais variadas formas, os artistas que vão trazendo ali toda a beleza, nas mais variadas expressões artísticas, né? No vídeo, no áudio, na imagem, nas interpretações, nas letras, tudo para nós é harmonia. Só que é uma harmonia muito relacionada com o mundo material. É uma harmonia da matéria, é uma harmonia do intelecto, mas falta para nós a harmonia dos sentimentos. E essa é a escala mais elevada. E mais uma vez, né, a gente pode colocar como se fosse uma pirâmide, em que a base da pirâmide nós temos ali a criação, a harmonia material. Depois, no meio da pirâmide, nós temos ali aquela harmonia intelectual. E depois, lá no cume dela, nós temos a harmonia, né, dos sentimentos, a harmonia do mundo espiritual. Então, para chegarmos lá no alto, a gente tem que passar primeiro pela harmonia, né, daquilo que existe lá embaixo, né, da base da nossa pirâmide. Então, mais uma vez, é um processo. Nós vamos nos desenvolvendo. Ninguém alcança a depuração do espírito, e o espírito depurado, de fato, vai viver os sentimentos mais puros e vai reconhecer também a harmonia do mundo espiritual. Mas para ele chegar nesse estado, ele precisa primeiro passar pelas fieiras, né, mais básicas da sua evolução. E é aquilo que nós estamos vivendo agora. Passando primeiro por essa fase inicial. Felizmente, nós já estamos ali alcançando um pouco mais, né, saindo um pouco daquilo que é básico, preso apenas àquilo que é matéria. Mas a gente começa a ver agora a harmonia da beleza, né, de uma forma mais sutil. Mas essa sutilidade ainda é muito grosseira se comparar com essa sutilidade que existe nas esferas elevadas, onde somente através da percepção do espírito nós somos capazes de reconhecer, que é exatamente a harmonia do amor. A harmonia do amor entre as pessoas, a harmonia do amor ali nos sentimentos que elas produzem, que elas direcionam umas pelas outras. E não falamos aqui de harmonia, de amor entre casais, até porque isso tudo nós ainda temos essa impressão, que o amor se manifesta dentro de uma família, se manifesta dentro de um casal, de pessoas ali que vivem dentro daquele mesmo ambiente. Porque, na verdade, o amor ele é um amor por tudo. É o amor pelas pessoas, é o amor por aquilo que eu faço, é o amor por aquilo onde eu vivo. Tudo isso faz parte desse processo de desenvolvimento do espírito. Então, aos poucos, a gente vai modificando as nossas percepções. Bom, muito bem. Então, fechando. Isso aqui foi bem curtinho, essa mensagem. Falava exatamente isso, né? Procurai com ele, com esse amor, encher os vossos corações. Tudo quanto pudesseis fazer de grande fora dessa lei, não vos seria levado em consideração. Ou seja, alguém que produz alguma coisa com toda essa beleza do mundo material, por mais intelectualizado, por maiores os recursos que ele invista, por maiores elogios e prêmios que ele receba, se ele não pôs amor para fazer aquilo, se a sua ideia, se a sua intenção não foi investir amor para fazer com que aquilo beneficiasse outras pessoas, aquilo não passou de uma criação pessoal e não tem grande valor no seu crescimento. Ele se aprimorou, com toda certeza, nesse sentido de estética, de harmonia de linhas e de cores e materiais, como eu comentei há pouco. Mas certamente no sentido de evolução espiritual, ele evoluiu muito pouco. Porque o espírito só é reconhecido no plano espiritual pela sua evolução moral. A evolução intelectual é parte desse processo, mas é a parte inicial desse processo. Ainda tem muito que se vivenciar. Tanto é assim que é bem interessante a gente lembrar que quantos e quantos são os espíritos que reencarnam absolutamente limitados intelectualmente apenas para desenvolverem o espírito. Porque intelectualmente ele conseguiu crescer, mas ele cresceu ainda com muita frieza, ele cresceu ainda com muita limitação.
Porque ele quis ser inteligente e ele demonstrou essa inteligência, mas faltava exatamente aquela outra asa para que ele pudesse acessar, né, ascender a esferas mais elevadas. Aí a sua inteligência vem limitada para que ele possa viver apenas em função dos sentimentos. Olha as provas que esses espíritos vivenciam. A Angelina colocou para nós, né, o Pai de bondade nos presenteou com uma natureza linda. O ser humano saberá como está utilizando o conhecimento que o Mestre nos ensinou. Diante da natureza, qual o pensamento que passa em nossa mente? Consciência. A resposta que recebemos será a que dirá qual a condição do ser na Terra. Olha que bacana isso, né? Obrigado pela colaboração. Olha que bacana isso, né? Quando a gente olha a beleza da natureza, por exemplo, qual é a ideia que a gente tem? A ideia da destruição, a ideia do consumo, a ideia do culto, a ideia do cuidado. Qual é exatamente os sentimentos que nós temos em tudo aquilo que aparece na nossa frente? Né? Quando nós vemos ali, né, no nosso dia a dia, nos espaços por onde nós passamos, no trabalho que nós realizamos, né, qual é o sentimento que brota do nosso coração quando nós produzimos e quando nós recebemos o efeito, né, a influência daquele elemento que nós estamos ali vivenciando. É isso que vai ditar para nós exatamente quais são ali as sensações que nós temos, né? Qual é o nosso estado evolutivo, na verdade. Também do animal, do ser em tudo, né? Então quando a gente olha ali no local onde a gente vive, no local onde a gente passa, no local onde a gente mora, trabalha com as pessoas que estão próximas, com a natureza, com os seres, com tudo. É aquilo que vai mostrar. E é bem interessante que quando nós observamos o nosso mundo hoje, dá a impressão de que nós estamos vivendo absolutamente nulos nesse sentido de sentimentos mais elevados. Nós vivemos dentro de um automatismo tão grande que dá a impressão de que nós não somos capazes de ir além disso. Mas aí a gente vai se sensibilizando. É essa sensibilidade que vai mostrando para nós a capacidade de percepção, e é o resultado dessa percepção que vai ditar exatamente qual é a nossa condição evolutiva. E tem uma frase de André Luiz que eu gosto muito, que vocês já devem conhecer. As suas opiniões refletem o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Então, quando a gente fala das opiniões que mostram o lugar em que eu ocupo no mundo, é exatamente isso. A minha opinião, se ela é construtiva, se ela é destrutiva, se ela procura ver sempre o lado positivo ou o lado negativo das coisas, se é de elogio, se é de uma crítica. Então, na verdade, assim, as suas opiniões revelam o verdadeiro sentido, o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Então pensemos nisso, nas nossas opiniões, porque são elas que vão ditar o verdadeiro lugar que nós ocupamos no mundo. E se nós temos aqueles olhos de ver, de saber ali perceber, se analisar dentro da proposta de transformação e proposta de evolução que nós temos como espíritos, é muito importante que nós demos atenção a isso. Porque do contrário nós estamos enganando a nós mesmos. Porque nós abraçamos uma filosofia que nos estimula para o crescimento, mas a nossa posição no mundo é uma posição estagnada. Muitas vezes até uma posição negativa. O soldado lembrou ali, né, o ser nominal, animal, vegetal, mineral, tudo que existe à nossa volta. A olharmos qual tipo de sentimento brota dos nossos corações. Como foi colocado ali pela mensagem que a Angelina trouxe, né? A resposta que concebemos, né, será a que dirá qual a condição do ser na Terra. Isso aí é para colocar na porta da geladeira para lembrar sempre. Para quando sairmos de casa, né? Como é que você se comporta no trânsito? Como é que você se comporta no trabalho? Quais são as ideias que vão brotando da sua mente? Se por acaso nós estamos ali tendo pensamentos mais tumultuados do que harmônicos, nós precisamos rapidamente nos esforçar um pouco mais para poder passar, para vivenciar essa mudança, né? Dudu colocou, né, quando opino, é a mim mesmo que chega primeiro, né? O outro verá se ele se encaixa, né? O que foi, verá ele, né, se encaixa ou não. Então, quer dizer, essas são essas nossas opiniões.
E como eu falei para vocês, né, para a gente poder finalizar, nós estamos constantemente sendo bombardeados por provocações. Então são provocações na televisão, são provocações na relação com as pessoas, aquilo que as pessoas dizem, aquilo que as pessoas falam, né, as influências que elas exercem sobre nós, a mídia, tudo que ela faz, tudo aquilo que ela faz sobre nós, né, para nós e contra nós muitas vezes. Então, quando nós somos constantemente bombardeados por esses estímulos, nós precisamos mais do que nunca a vigilância e a oração. Não a oração no sentido religioso da expressão, mas a oração como um estado de espírito, com aquilo que nós produzimos, né, através de nossas mentes, aquilo que nós produzimos através de nossas ações. O soldado colocou estabelecer princípios e valores para si e a partir dali seguir o caminho para essa evolução. É aquilo que nós chamamos, soldado, de uma filosofia de vida. É uma expressão bastante utilizada, né? E cada indivíduo tem a sua própria filosofia. Eu vou escolher como eu quero viver, quais são os meus valores, quais são os meus objetivos. Nós utilizamos a doutrina espírita como uma filosofia de vida, mas nós também agregamos outros valores que vão definindo qual é a filosofia que nós adotamos. Quando nós temos essa filosofia adotada e buscamos realmente esse crescimento e passamos a viver em função dela, aí sim nós temos um curso definido para alcançar esse propósito. Mas no nosso mundo hoje, nós vemos as pessoas simplesmente andando sem qualquer plano de voo, digamos assim. Elas estão vivendo simplesmente aquele automatismo um dia depois do outro, vivendo ali os prazeres, satisfazendo as suas necessidades mais imediatas, sejam elas de prazeres, sejam elas de necessidades de sobrevivência, mas elas não se esforçam, porque elas estão vivendo exatamente em função daquilo que o mundo vai levando, né? Ou seja, elas são levadas por uma corrente, né? Por uma corrente da maré aqui do nosso mundo, sem ter nenhum propósito. E muitas pessoas sentem isso. Nós vemos pessoas que nos procuram, nos nossos trabalhos de assistência, que elas dizem assim, olha, eu não vejo nenhum sentido para a minha vida. Qual é o meu propósito aqui nesse mundo? Porque falta exatamente isso, definir qual é o caminho que você quer seguir, qual é o seu propósito efetivo. Nós, como temos aqui, né, a nossa doutrina, a nossa filosofia, a cada dia nós estamos reforçando cada vez mais esse propósito. Sabemos o que devemos fazer. E agora é uma questão de trabalhar, investir esforços para pôr em prática aquilo tudo que nós definimos. Isso é muito importante. E quantas pessoas procuram em consultórios de psicoterapia, em psicanálise, tentando entender qual é o sentido dela no mundo. Então, felizes de nós que temos essa filosofia e trabalhamos. Isso não significa que será fácil vivenciá-la, né? Para muitos de nós é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho que ainda traz para nós muitas frustrações, porque nós queríamos uma transformação imediata e que essa transformação viesse gratuitamente, e na verdade não, é um trabalho de construção, e é um trabalho também a longo prazo, mas certamente nós já estamos definidos nesse caminho. Cabe a cada um de nós investir esses esforços, portanto. Para finalizarmos, né, evoluir significa superar limitações e obstáculos. Isso se traduz em muito trabalho e leva tempo também, principalmente o trabalho moral. É aquele trabalho de renúncia, de esforço. E a gente vai deixar para o nosso próximo encontro o próximo tema. O senhor Sabot, de Bordeaux, enviou essa mensagem, né, os missionários, que fala exatamente quem são esses espíritos que chegam aqui na condição de missionários para trazer esses novos valores, trazer esses nobres exemplos aqui para o nosso mundo. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, analisamos aqui essas 5 mensagens que vieram, né, através dessa senhora, dessa médium,